Bom, vamos lá então. O exercício que a gente tem para corrigir é na página 277 até a 279, tá? Então, nós vamos começar a corrigir por ele. Atenção. Página 277. Bom, na semana passada nós estávamos falando um pouquinho sobre a eletricidade, né? Aí vimos os principais tipos de energia e depois nós vimos, eu apresentei para vocês, na verdade, a estrutura de um átomo, certo? Nós conhecemos a estrutura de um átomo. E aí eu falei para vocês que essa matéria vocês iriam ver novamente ano que vem, no 9º ano. Só que aí com mais detalhes, né? Esse ano a gente só está fazendo uma apresentação, tá? Ano que vem a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. Aí a última coisa que a gente fez na aula passada foi o desenho do átomo, que eu até guardei ele aqui, né? Nós fizemos esse desenho aqui. Aí eu mostrei a estrutura dele, de que ele era formado, que ele é formado por uma eletrosfera e por um núcleo, e apresentei a vocês o que tem na eletrosfera, que são os elétrons, e o que tem no núcleo, que são os prótons e os nêutrons. Isso foi a última coisa que a gente falou na aula. Aí eu deixei para casa essas páginas, 277 até 279, para a gente poder resolver aí em casa, que eram questões relacionadas a esse conteúdo. Então, nós vamos corrigir essa parte agora. Vamos lá. Oi. Esse desenho era para fazer? Esse desenho era para fazer. A gente fez ele no finalzinho da aula. Eu esperei um pouquinho vocês fazerem no finalzinho da aula. Tá aqui no meu caderno, agora que eu vi. Lembra? Lembra. Aí eu falei para vocês que eram para vocês guardarem, né? Porque ano que vem a gente iria ver isso de novo, tá? Então, ano que vem a gente vai, com mais calma, a gente vai desenhar a estrutura desse átomo de novo, porque aí sim vai cair em prova para desenhar, para nomear. Então, ano que vem eu vou cobrar essa parte, tá? Esse ano a gente está vendo só uma apresentação. Oi, Fábio? Eu não fiz não, professora. Não fez? Então, no finalzinho da aula, eu mostro de novo também para vocês copiarem, tá bom? Porque no livro de vocês, ele não aparece dessa forma. Ele aparece, ó, no livro, está na página 267, só que ele aparece abertinho. Eu não gosto muito desse desenho. Eu prefiro o desenho que eu ensinei a vocês, tá? Esse da página 267 eu acho um desenho meio confuso. Então, como na maioria das vezes nos livros aparecem dessa forma que eu desenhei, aí eu costumo sempre ensinar vocês a desenhar dessa maneira, tá? Mas quem não desenhou não tem problema não, daqui a pouquinho eu volto no desenho. Bom, vamos lá então. Corrigindo o número 1. Daqui a pouco eu volto nesse desenho e vejo quem copiou o texto de programa de saúde e fez o exercício, tá? Antes da gente terminar a aula, eu vejo isso. Várias bolinhas de isopor foram colocadas em uma garrafa plástica que foi agitada. Então, a garrafa estava seca e colocaram bolinhas de isopor ali dentro, fecharam e sacudiram essa garrafa, tá? Veja o que aconteceu na fotografia ao lado. Aí colocaram uma foto para a gente visualizar como que as bolinhas estavam. O que aconteceu com as bolinhas de isopor? O que vocês acham que aconteceu com as bolinhas que foram colocadas aí nessa garrafa? Aonde elas estão?
Não está na água, não, Kailane. A garrafa, ela tá seca, tá? Ela não tinha nada dentro e só foi colocada as bolinhas ali dentro. Aí depois sacudiu as bolinhas ali. Aí elas foram parar aonde? Na garrafa. Aonde elas estão aí na garrafa? Parece que elas estão flutuando. Flutuando, gente? Não. Sim. Vocês conseguem ver a garrafa toda? Aí, conclusão, dentro, tentem imaginar, ó, dentro não tá com nada. Por quê? Porque elas foram para a parede da garrafa, elas grudaram na lateral da garrafa, tá? Elas são objetos muito leves. Então, o que aconteceu? Com esse atrito, com esse balanço, que está dizendo aí, né, que ela foi agitada, a garrafa foi agitada, com esse balanço, elas grudaram na parede da garrafa, tá? Na parte da extremidade da garrafa, ok? Então, vamos escrever isso aí, ó. O que aconteceu com as bolinhas de isopor? Muitas bolinhas grudaram na lateral da garrafa. Pois elas foram eletrizadas por atrito. Isso, ela foi atraída pelo plástico, exatamente. Balançou, né? Ela foi atraída pelo plástico, ela agarrou no plástico, exatamente, Maiara. Algumas estão no fundo, ó, né? Porque colocaram bastante aí, algumas a gente vê que ainda continuam no fundo. Mas a grande maioria, quando foi agitada a garrafa, elas se espalharam para a lateral da garrafa, tá? Por conta desse atrito que elas tiveram. Então, escrevam isso aí. Tá lá no chat. Enquanto vocês vão corrigindo aí, eu vou ver só aqui quem mais entrou. Ana Luísa. Aí, Cauã. Gabriele. Gustavo. Maicon, Maiara. Samuel. Ok, vamos lá. Agora, no número 2, ó, o número 2 é tipo uma experiência também. A gente tem aí, ó, uma esfera metálica, aí na primeira está dizendo que essa esfera metálica está neutra. E um suporte isolante. Depois, no 2, ó, a gente tem a mesma esfera, só que ela está, ó, carregada. Ela tem sinais de positivo e sinais de negativo, tá? E temos aí uma barra carregada negativamente. Um monte de sinalzinho de menos aí nessa barra. Na 3, nós temos
a barra, a mesma barra, com a carga negativa, e essa esfera só com carga positiva. E, por último, a gente tem uma esfera só com carga positiva. Pessoal que está entrando agora, nós estamos corrigindo o dever, o exercício da página 277. Estamos no número 2. Tá? Procurem aí no livro de vocês. Letra A. Qual é a carga elétrica da esfera na situação 1? Ela tem alguma carga elétrica aí? Vocês estão vendo algum sinalzinho aí na figura 1 dessa esfera metálica? Não. Não. Toda vez que acontecer isso, que a gente não tiver nenhum sinalzinho de mais ou de menos, a gente vai dizer que a carga elétrica da esfera é neutra, tá? Porque não está sinalizando para a gente aí se é positivo ou se é negativo, tá? Então, a carga elétrica é neutra, toda vez que não aparecer sinal nenhum, tá? Então, na letra A, ó, qual a carga elétrica da esfera na situação 1? A esfera está neutra. Não tem carga nenhuma aí. Repetindo aí para o pessoal que entrou agora. Estamos corrigindo o exercício da página 277, número 2. Tá? Letra B, número 2, letra B. Qual é a maneira mais simples de se eletrizar um corpo com a barra mostrada na situação 2? O que vocês colocaram? Como que a gente vai eletrizar esse corpo aí, que é a barra, no caso, né? O corpo que ele chama é a barra. Como que eles vão eletrizar isso? Da mesma maneira que foi eletrizada as bolinhas de isopor lá na garrafa, por atrito. Tá? Aquela experiência também que eu falei que a gente ia fazer com a caneta, né, que aparece até uma questão aí também no exercício, só que aparece com a bola, também é por atrito. Quando a gente pega algum pano, passa por um objeto, né, e a gente consegue pegar papeizinhos com esse objeto, é por atrito também. E na letra C, para a gente marcar. Marque um X no nome do processo utilizado para eletrizar a esfera nessa situação. Condução, indução ou atrito. Nós vamos marcar aí o quadradinho da indução. Essa parte não é muito fácil, não. Tá? Ela é um pouquinho difícil. Por quê? Esse livro, ele coloca isso para vocês no 8º ano. Na verdade, essa matéria é uma matéria de 9º ano. Só que com as mudanças da BNCC, elas vieram parar no 8º ano. Mas ano que vem a gente vai ver essa parte com mais calma. Tá? Aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Porque realmente é um pouquinho complicado. Não é muito fácil, não. Aí, ano que vem, como a gente vai estudar Química e Física, essa parte aí de eletricidade está na parte de Física. Aí, conclusão, a gente vai conhecer alguns conceitos que a gente ainda não conhece. Por exemplo, ele fala aqui na questão, ele coloca a palavra ó, corpo, mas vocês não sabem a definição de corpo, né? Então, fica um pouquinho difícil de deduzir que o corpo aí, no caso, é a barra, tá? Mas aí, ano que vem,
no nono ano, uma das primeiras aulas da gente, eu passo uma lista com algumas palavras e o significado dessas palavras, porque essas palavras elas vão se tornar rotineiras nas nossas aulas, então a gente vai precisar saber. Como esse ano a gente não estuda a física, né, propriamente dita, a gente está estudando o corpo humano, aí, conclusão, fica um pouquinho mais difícil da gente entender, mas ano que vem a gente vai entender melhor. Bom, agora nós vamos corrigir a página 278. É o número 3, que é uma questão de completar. Observe as ilustrações e utilize as palavras e expressões do quadro para completar as frases corretamente. Então, nós temos aí, ó, a representação de 2 corpos carregados positivamente na A e, na letra B, 2 corpos carregados, um negativamente e o outro positivamente, tá? Porque eu dei o exemplo da pilha, né? A pilha, ela é assim, pilha, bateria, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Se a gente coloca 2 positivos, igual tá aí na imagem A, elas se repelem, elas ficam separadas. Se a gente coloca um negativo e um positivo, ou um positivo e negativo, tanto faz a ordem, elas se unem, tá? Porque são cargas diferentes. Então, as cargas diferentes, elas vão ser atraídas. As cargas iguais, elas vão ser repelidas, elas vão ser separadas, tá? Elas não conseguem se juntar. Aí, nós temos um quadro com algumas palavras, algumas eu já até falei agora, né? Para a gente completar, ó. Então, vamos lá. Corpos carregados eletricamente, assim como as... Cargas. Repete. Cargas, muito bem. Então, no primeiro tracinho aí, nós vamos completar com a palavra cargas. Cargas elétricas têm a propriedade de se Atrair. atrair, isso aí. Ou de se Repelir. repelir. Muito bem. Na ilustração A, as cargas elétricas sofrem Repulsão. repulsão, isso aí. Quando elas estão afastadas, a gente chama isso de repulsão. Pois possui sinais Iguais. iguais. Ó, os 2 estão positivos aí. Então, quando 2 estão com a mesma carga, nesse caso aí, cargas positivas, eles vão sofrer uma repulsão, eles vão se separar, não vão se juntar. Então, essa foi a letra A. Primeiro tracinho, cargas. O segundo traço, atrair. O terceiro, repelir. O quarto, repulsão. E o último, iguais. Aí, agora a frase da B. Corpos carregados com cargas elétricas de sinais Opostos. opostos. Nesse caso aí, a gente tem que usar opostos, mas porque a palavrinha do quadro está opostos. Mas poderia ser diferente também, tá? Se não tivesse que utilizar as palavrinhas do quadro, poderia ser diferente. Sinais opostos se Atraem. atraem, como mostra na ilustração B. Esse fenômeno é chamado de... Aí só sobrou uma palavrinha aí. Interação eletrostática. Interação eletrostática de atração, que já está aí. Então, corrijam aí.
4 é para a gente relacionar. Então, nós temos aí, ó, a coluna A com a explicação e a coluna B com o que é, tá? O que está acontecendo. A quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Qual é o nome disso? É um corpo eletricamente neutro, um corpo eletrizado positivamente ou um corpo eletrizado negativamente? A quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. É um corpo eletrizado negativamente, é o último. A letrinha A é o último quadrinho. Aí na B, quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. É o corpo eletricamente neutro, é a primeira. E, por último, a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons, é o corpo eletrizado positivamente, que é o segundo quadrinho. Aí, na número 4, vai ficar assim a sequência, ó. B, C, A. B, C, A. Bom, aí no número 5 foi aquela experiência que eu tinha falado para vocês, que, de repente, essa vocês não iriam conseguir fazer em casa, porque ia ter que ter uma bexiga de aniversário, né? Mas, se vocês quisessem fazer com a caneta funcionava muito bem. Aí, conclusão, o que aconteceu? Minha filha ouviu a aula de vocês, aí me fez fazer a experiência da caneta com ela. Então, tem que pegar uma caneta, quem não estava na aula passada, tá? Pode fazer em casa. Tem que pegar uma caneta, um pano, tá? Uma flanela, um Perfex, um pano de chão mesmo. Entrar em atrito com essa caneta, o pano, vocês vão esfregar o pano várias vezes na caneta. Pode ser até a caneta no pano, assim, ó. Porque aí fica mais rápido. Vocês vão sentir que a caneta vai esquentar, tá? Porque a eletricidade ali do atrito, né, da caneta com o pano, vai passar para a caneta. E se vocês cortarem pedacinhos de papel, mas não pode ser um pedaço de papel muito grande, tem que ser pequenininho. Vários pedacinhos de papel, igual eu estou mostrando esse aí, minha caneta caiu, peraí. Vários pedacinhos igual a esse da bola. Se vocês encostarem a ponta da caneta, vocês vão conseguir suspender vários pedacinhos de papel na caneta, tá? Nesse caso aí, ele pediu com a bola. E o que aconteceu aí com a bola? Com a bola, vocês vão ter que passar a bola no cabelo, tá? Então, enche uma bola de aniversário, de preferência com o cabelo solto. As meninas aí que têm cabelo grande, né? Conseguem ter uma facilidade melhor nessa experiência do que os meninos, que o cabelo dos meninos é um pouquinho curto. Aí vai demorar um pouquinho mais, vai ter que atritar mais vezes. Atritou no cabelo, esses papeizinhos vão conseguir também ser atraídos por essa bola, tá? A energia que estava no cabelo, no corpo de vocês, passou para a bola e aí fez acontecer isso. Então, vamos ver aí no número 5 o que fala. João esfregou várias vezes um balão de festa em seu cabelo. Em seguida, ele aproximou o balão de pedaços de papel picado, que estavam inicialmente neutros, sem carga nenhuma, nem positiva nem negativa. Observe ao lado. Aí tem a experiência aí, a foto da experiência. O que aconteceu com os pedaços de papel? O que vocês acham que aconteceu aí? Eu acho que ele foi puxado como um imã. Isso, ele faz o mesmo papel do ímã, exatamente, ele é atraído, tá?
Então, essa energia, ela puxa o papel, tá? Como se fosse um trabalho de imã mesmo, exatamente isso. Então, vamos escrever isso aí. Os pedaços de papel foram atraídos pelo balão. Exatamente isso. Isso aí, Kailane. Se você respondeu assim, também tá certo, tá? Aí na letra B. Como você explica o fenômeno ocorrido quando o balão foi aproximado dos pedaços de papel? Aí vai ter que explicar todo o processo da experiência, tá? Ao esfregar o balão no cabelo, o balão foi eletrizado e carregado eletricamente para atrair os pedacinhos de papel, tá? Teria que explicar o que vocês fizeram. Ou melhor, o que vocês imaginaram, né? Ao despegar o balão no cabelo, ele ficou eletricamente eletrizado, atraindo os pedaços de papel. Então, repetindo, o nosso corpo, ele tem energia, né? Porque todo dia a gente se alimenta, então a gente obtém energia dos nossos alimentos, do alimento que a gente come. Essa energia, ela faz com que o nosso corpo funcione. E isso é um processo relacionado a essa energia, que a gente viu que é uma energia química, e que pode ser transformada em um outro tipo de energia, tá? Então, por exemplo, se a gente se alimentou, a gente adquiriu essa energia química, mas ela pode ser transformada em uma energia mecânica, para a gente conseguir correr, para a gente conseguir andar, tá? Lembra aquele exemplo que a gente viu no livro da obra? Lá tinham vários operários na obra, executando diversas atividades. Uma delas tinha a parte da energia química, que tinham 2 operários que estavam se alimentando, né? Comendo sanduíche, tomando suco. Justamente para quê? Para que o corpo dele obtivesse essa energia do alimento, para ele conseguir voltar a trabalhar e a realizar a atividade que ele estava fazendo. Tá? Então, o nosso corpo, levando, né, essa matéria para o nosso estudo, que a gente está estudando o corpo humano, o nosso corpo ele tem essa função de aproveitar a energia dos alimentos e transformar essa energia para o que o corpo está precisando. Se a gente está precisando para andar, vai utilizar para andar. Se a gente estiver precisando para correr, vai precisar para correr. Se a gente estiver precisando para falar, vai utilizar para falar. E assim, todas as atividades, tá? Agora, vamos corrigir a última. A última é bem pouquinho. Essa última página são 3 questões só. Página 279. Bom, no número 6, esse aí eu também tinha comentado com vocês na aula, tá? O gerador de Van de Graaff.
é um aparelho de laboratório utilizado para obter altas tensões e gerar eletricidade estática. Aí eu falei para vocês que em alguns museus, né, de física, tem essas experiências. Aí, conclusão, ele está falando aí, ó, ao tocar a esfera do gerador eletrizada com a mão, uma pessoa fica com o seu cabelo arrepiado, como na fotografia. Aí eu dei um exemplo para vocês da nossa casa, da televisão. Lembra que eu falei isso? Quando a gente chega com o nosso braço, com os pelinhos do braço, ou então com o cabelo próximo à televisão, ao tubo da televisão, como a televisão ela está ligada, né, na tomada, ela está com uma corrente elétrica ali, ela tende a levantar os nossos pelinhos do braço ou então o nosso cabelo. Tá? Ela puxa essa energia, porque no nosso corpo também tem energia. Aí ele vai e fala o seguinte, ó, faça uma pesquisa e explique em seu caderno como ocorre o fenômeno mostrado na fotografia. Então, vocês tinham que entrar na internet, né, provavelmente, porque em livro isso quase não tem, e fazer uma pesquisa sobre o gerador de Van de Graaff, tá? Que é o nome dessa esfera eletrizada aí. O que a gente iria conseguir obter nessa pesquisa? Vocês iriam achar que esse aparelho, ele retém, né, um tipo de energia, e que quando a gente coloca a mão nesse aparelho, essa energia, ela transpassa, ela é transportada para a pessoa. E aí, com isso, acontece o que está aí na fotografia. Os cabelos da pessoa ficam todos para cima, né? Professora. Alguns fios. Oi, João, pode falar. Então, esse negócio aí da TV, em que fica arrepiado, por que isso acontece nas antigas? Mais nas antigas. Essas novas, né, elas têm um processo diferente, porque a tela, ela é uma tela muito fina, então não dá para sentir, não. Agora, aquelas televisões que a gente chama de televisões de tubo, que é aquelas mais antigas, sem ser Smart TV e sem ser de LCD, né, de plasma, essas assim, elas têm uma carga, elas puxam uma carga maior. E com isso gastam mais energia também. Quando a gente compra uma televisão hoje, por exemplo, eu comprei uma, a minha tem uns 2 meses mais ou menos, eu acho. Acho que foi em julho que eu comprei, final de julho. Ela vem logo com uma etiqueta, né, colada nela, dizendo que a energia gasta é uma energia mínima, comparada com as outras, com as antigas, é uma energia mínima, ela tem uma economia de geração lá, né, então gasta-se muito pouca energia, então puxa pouca energia da tomada, quando a gente liga, né, comparada com aquela antiga, elas gastam muito menos energia, tá? Então, eu vou até reparar, mas eu acho que essas novas não tem como a gente sentir isso, não. A energia que passa ali para aquela tela, como a tela é muito fina, não chega a acontecer isso, não. Eu vou experimentar isso hoje. Não deu certo, Kailane? Então é por conta disso, porque ela é muito fininha. Aí a energia que passa ali é pouca para ter o atrito e levantar o pelinho. Agora, na antiga é perfeita. Se você fizer nas antigas, naquelas comuns, né, de tubo, que a gente chama de tubo, independente se ela é pequenininha, de 14 polegadas, ou de 21, ou maior, aí você consegue perceber, tá? Ou quando você passa por perto, não precisa nem encostar muito. Quando você passa um pouquinho perto, você já sente alguma coisa te atraindo, por conta dessa energia que gasta mais energia, né? Puxa mais energia, tá? Bom, aí no número 7, ó, no número 7 tem um outro exemplo para a gente... era bem legal, né? Quando a gente tinha essas televisões,
Era bem legal. Eu até bem pouco tempo eu ainda tinha uma assim, mas agora eu não tenho mais não. Na número 7 a gente tem um outro exemplo, ó, que são os relâmpagos, né? E aí, com relação a esses relâmpagos, a gente tem um monte de história, né? A gente ouve um monte de história, principalmente da avó, do avô, né? As pessoas mais antigas, eles têm muitas histórias para contar para a gente com relação a relâmpago. E aí, quando chove, quando está muito relâmpago, manda a gente colocar uma camisa, principalmente os meninos que às vezes andam sem camisa. A minha avó, quando eu era pequena, e acontecia isso de ter relâmpago, se tivesse espelho dentro de casa, ela cobria o espelho, botava um lençol, né? Porque o espelho pode atrair o raio. Se eu tivesse com alguma coisa de metal na mão, uma tesoura, uma faca, alguma coisa, ela mandava guardar, né? Desligar a televisão da tomada. Tem uma série de situações que a avó da gente, ela sempre conta, né? E isso vai passando de geração para geração, com relação aos relâmpagos, né? Porque é, sim, uma carga elétrica, né? E se você estiver em um ambiente externo, sem nenhuma proteção, pode realmente matar uma pessoa, tá? A descarga que ele tem. Isso, João. As pessoas mais antigas fazem isso mesmo. A descarga que ele tem, né, é muito grande. Então, se tiver alguma coisa na tomada e essa descarga passar pela tubulação da casa, pode sim queimar o aparelho. Como pode matar uma pessoa, pode sim queimar um aparelho. Então, por isso que a gente escuta até hoje a avó da gente falando, tira tudo da tomada, ou então desliga a chave geral do relógio, porque se cair, né, um raio desse bem próximo à casa, realmente pode queimar todos os nossos aparelhos, tá? E aí ele pede também para a gente ler essa frase e analisar e ver o que está de errado aí nessa frase. Ó. Aí a frase é o seguinte: os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer apenas da nuvem para a superfície da Terra e também entre as nuvens, pois dependem do local no qual as cargas positivas serão induzidas, já que os prótons que se movem. Tem tem 3 palavrinhas aí erradas nessa frase, tá? Ó, nós temos aí na segunda linha a palavrinha apenas, tá? Então, não é apenas, vocês podem riscar essa palavrinha apenas. Os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer da nuvem para a superfície da Terra. Esse apenas aí está errado. Dá um outro sentido à frase, então vocês podem riscar. Aí depois ele fala, ó, e também entre as nuvens, pois depende do local no qual as cargas positivas, né, tá falando aí, só que essas cargas positivas, essa palavra positiva está errada também. São cargas negativas, tá? Então, vocês podem riscar, escrever aí em cima negativas. Serão induzidas, já que os prótons se movem. Também essa palavra próton está errada. Vocês vão riscar e vão colocar elétrons. Tá? Aí vocês riscando isso, a frase fica correta. Vão riscar o apenas, porque não tem esse apenas na frase. Vão riscar o positivas e vão colocar negativas. E vão riscar o prótons e vão colocar elétrons. Aí a frase vai ficar toda certa. Agora, no 8, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso ou já viram, mas eu por exemplo, eu tenho
Eu moro em condomínio, então eu tenho no meu condomínio, no meu prédio, tem esse aparelho, que são os para-raios, são chamados de para-raios. Toda edificação, toda casa, né, que ela é muito alta, tem. Então, o Pedro está falando que lá na avó dele tem. Quando a casa ela é muito alta, geralmente tem, tá? Por quê? Porque a condição do raio bater ali naquele telhado é maior, né? Porque está muito perto das nuvens. Então, por exemplo, aqui no meu condomínio, eu moro no condomínio da Maria Rita, são 16 andares. Eu nem sei quantos metros tem esse prédio aqui, mas deve ter uns 30, eu acho, ou mais de 30. Então, é uma altura considerável. Então, é obrigado, né, quando está construindo o prédio, é obrigado a ter esse tipo de aparelho, porque ele segura a descarga elétrica ali. E aí não deixa passar para dentro da casa, tá? Então, isso é muito importante também, tá? Porque ele que vai segurar essa descarga, e aí não deixa queimar os aparelhos, nem nada. Então, não é obrigatório ter em todas as casas. Quando é uma casa normal, de um andar só, não precisa ter. Se você quiser ter, é uma proteção, então pode ter, mas não é obrigado. Agora, quando é assim, um shopping, um prédio, né, um condomínio com um prédio muito alto, aonde mais tem? Naquelas antenas de telefonia, de celular, tem. Então, quando são lugares assim, com uma altura um pouco maior, aí tem, tá? Justamente para proteção. Tá Professor, bom? Oi. existe o risco da descarga elétrica do raio ser tão forte que pode quebrar o para-raio? Existe sim. Aqui no meu condomínio já aconteceu isso também. Esse para-raio, ele precisa sofrer manutenções, tá? De tempo em tempo, você tem que fazer a manutenção para verificar se ele está funcionando realmente. Aí, o daqui do meu prédio, isso já deve ter mais ou menos acho que uns 7 anos, mais ou menos. O do meu prédio estava muito tempo sem fazer essa manutenção. Aí teve um temporal, há uns 7 anos atrás, nessa época de final de ano, que tem aqueles temporais, né, de verão, teve um temporal muito forte aqui, e caiu um raio aqui bem perto, tá? E o que aconteceu? O para-raio ele não conseguiu segurar. A sorte que na minha casa, né, como essas coisas de vó funciona, eu tinha tirado tudo da tomada. Então, não tinha nenhum aparelho na tomada. Mas, quando deu o raio, eu vi a descarga elétrica descendo pela tomada. Eu vi aquela faíscazinha na tomada. Então, o que aconteceu? O para-raio ele não conseguiu segurar essa descarga elétrica. E aí, a descarga elétrica vem descendo. Olha que eu moro no 5º andar. O meu prédio tem 16 andares. Chegou até o 5º andar. Veio lá de cima, descendo pela fiação, né? E chegou até o 5º andar. Eu consegui observar. Imagina quem mora no 16, que é bem perto do para-raio. Então, pode acontecer isso sim, tá? Dele não segurar. Também, Mayara, se a pessoa tiver sem chinelo, o que acontece? Qual é o papel do chinelo? O chinelo, ele é de borracha, né? Ele é de um material feito de borracha. Então, a borracha é um mau condutor de eletricidade, ou seja, ela segura a eletricidade. Então, se você tiver de chinelo, você já está mais protegido. Se você estiver descalço e com o pé na água, né, se estiver chovendo, aí pior ainda, porque a água atrai essa descarga elétrica. Então, você está correndo mais perigo ainda, tá? Então, por isso que a gente tem que tentar sempre estar calçado, porque
o calçado ele protege, né? É como se fosse um isolante, e procurar sempre um abrigo, um lugar para se abrigar, né? Protegido, nunca debaixo de árvore, porque a árvore também atrai o raio, tá? Então, procurar sempre um local protegido para você se abrigar, tá bom? Porque realmente é muito perigoso, tá? A descarga elétrica ela é muito forte, a descarga do trovão é muito forte, certo? Bom, então, acabamos por aí. Enquanto eu vou conferindo os cadernos de quem não conseguiu me mostrar na semana passada, tentem fazer a página 280 e 281. A 280, vocês vão olhar, é só para colocar os nomezinhos que estão faltando aí. Ó, a 280, vocês vão olhar na 258, 259 e 260, para copiar os nomezinhos dos tipos de energia que nós estudamos. E a 281, vocês vão olhar na 267, 268, 279 e 270. Tá? É só para completar as palavrinhas que estão faltando. E para casa, se vocês não conseguirem fazer essas duas agora, vocês terminem em casa. Para casa, vocês vão fazer o seguinte. Vou colocar aqui de novo, ó. Em aula 280, 280 e 281. Então, enquanto eu estou vendo os cadernos, vocês estão completando aí. E para casa, que é para amanhã, página 283 até 286. Coloquei lá no chat. Anotem aí. Tá? Agora vamos lá aos cadernos do pessoal que eu não consegui ver. Professora, tem como mostrar o desenho? Pediu. Ah, tá, vou te mostrar. Vou colocar aqui para você ver também. Por favor. Ih, peraí. Peraí que eu estou congelada aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou congelada para vocês? Vai valer ponto, professor? O desenho? Não, as Não. páginas para casa. Ah, as páginas, sim, os exercícios valem ponto. Vocês estão me vendo congelado, né? Nem Eu do também tipo. estou me vendo. Não tá aparecendo tudo. Peraí. Também estou me vendo congelada aqui. Desliga a câmera e liga, professor. Oi? Desliga a câmera e liga de repente. Eu vou tentar fazer isso. Peraí. Agora foi. Vê se vocês conseguem ver o desenho. Então, vai lá. Vai copiando. Só um pouquinho para a Vai esquerda. copiando aí. Melhorou? É igual uma estrelinha. Tá? Pode fazer primeiro essa parte aqui. Depois assim, um sinalzinho de mais. E depois um sinalzinho de vezes. Pode printar aí a imagem, que aí depois vocês copiam com calma.
Aí, ó, nessa estrelinha tem umas pontinhas, umas bolinhas pretas, que são os elétrons, e no meio tem um monte de bolinha, que a quantidade pode ser qualquer quantidade, tá? Aleatória. Obrigado. Aí vocês nomeiam aí as do meio, prótons e nêutrons, que é a do núcleo. Tá? Agora vamos lá a quem eu tenho que ver os cadernos aí. Ana Clara. Conseguiu copiar, Ana Clara, o texto e fazer o exercício? Sim, professora. Você consegue me mostrar pela câmera? Só chega um pouquinho mais perto. Ok. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver quem mais. Gabriela. Gabriela tá aí? Não, né? Hoje ela faltou. Gabriela Evelin. Gabriela Evelin acabou de sair. Gustavo. Cadê você, Gustavo? Gustavo tá aí, Gustavo? João Guilherme. Conseguiu fazer, João? Eu fiz, professora. Tinha travado aqui no microfone. Cadê? É o de programa de saúde, não é? Isso. Aqui, ó. Deixa eu acender a luz aqui para ficar melhor. Isso, muito bem. Agora, João Pedro Goulart. Ele estava aí, não sei se está agora. João Pedro, você está aí, João Pedro? Deixa eu ver se ele está aqui. João Pedro, cadê João Pedro? Não está mais. Lucas Vicente. Cadê você, Lucas? Você conseguiu copiar o texto e fazer o exercício? Ok, então. Quem eu não estou chamando é porque já está ok aqui, tá? Depois eu vou conferir com vocês aí a lista. Maiara. Cadê o seu, Maiara?
Ok, Maiara, certinho. Samuel não conseguiu fazer, não, Samuel? Tá bom. E Vitor? Tem, Vitor, o texto e o exercício? Cadê Vitor? Bom, então olha só, vou conferir então quem está com a nota, tá? Valia 4 pontos essa atividade, hein? Vamos lá, então. Ó, todos esses nomes que eu vou falar agora estão ok, tá? Adam, Ana Clara, Ana Luísa, Caio, Cauã, Gabriel Feon, Gabriel Oliveira, João Guilherme, João Pedro Portela, Kailane, Letícia, Maicon, Maiara. Renan está aí na sala ainda? Renan, não consegui ver o seu semana passada, Renan. E Fábio, tá? Esses estão ok. O restante está sem nota. Professora, tá aqui no dever aqui, esse aquecedor elétrico, aquele de cabelo, Deixa eu olhar aí, peraí. 280. Não, não é de cabelo, não. É aquele de ambiente. Isso é muito utilizado no sul, porque lá no sul, no inverno, faz muito frio, aí eles usam esses aquecedores, tá? Então, eles aquecem um pouco o ambiente. No inverno, que faz muito frio, aí eles utilizam esse aparelho para esquentar um pouquinho a casa, tá? Se estiver no quarto, vai esquentar o quarto. Se estiver na sala, vai esquentar um pouquinho a sala, tá? Renan, tá conseguindo me ouvir, Renan? Você conseguiu fazer a atividade de programa de saúde? Bom, então, vamos fazer o seguinte, na aula de amanhã, a gente corrige essas 2 páginas de aula de hoje, 280 e 281, e corrigimos também a 283 até a 286, tá? Que ficou para casa. Oi, Gustavo, te chamei e você não me ouviu. Pode sim, tá? Amanhã eu vejo. Tá bom? Mas não esquece de me mostrar amanhã, não. Tá? Sem problema, não tem problema, não. Tá bom, pode deixar. Amanhã eu vejo o seu. Façam o dever de casa, então, para a gente corrigir na aula de amanhã, tá? Vamos aguardar agora aí a professora chegar.